Amém, Pai. Glória a Deus aqui, né? Oh, Jesus. Ah, é só para gravação, né? Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, né? Eu lembro do pastor Eliseu lá em Pato Branco, quando o pessoal começou com tecnologia, né? E colocaram um microfone assim, lapela, né? E ele começou e ele estava muito inquieto. E ele falou assim, irmãos, não me leva a mal não, mas eu não sei pregar sem nada na mão. Tira alguma coisa aí. Pegaram um microfone sem fio, deram para ele segurar. Ele disse, agora sim, agora eu estou mais seguro. Ô, gente, que bom, né, estar aqui. O pastor Gessé, Nilva são amigos. Aqui também Edmilson e Célia, né? Vi muita gente aqui amiga. E eu estou feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu já sei o que é a gente começar, não é fácil, né? Por isso que Zacarias diz que não despreze o dia dos pequenos começos, porque não é fácil começar. E é um esforço que a gente enfrenta contra tudo e contra todos, né? Mas é gratificante. Eu lembro que alguns anos atrás eu comecei uma igreja aqui no Valparaíso, na garagem de uma casa. Hoje ela está bem grande, não vou dizer o que é, porque o pessoal tomou um rumo diferente, né? Depois que cresceram, assim, se tornaram autossuficientes, graças a Deus, né? É bênção, tão forte, né? Tão bem saudável. Mas, assim, foram muitas igrejas que nós começamos na garagem de uma casa. Eu lembro do apóstolo Zé Henrique, né? Quando a palavra foi dada lá num congresso na cidade ocidental. Eu tinha terminado de pregar uma palavra e eu estava saindo no estacionamento e ele manobrando, ia saindo de carro e o Senhor disse, grita para ele parar. E aí eu fiz um aceno, né, gritei, ele parou, mas a esposa, a Arilma, e aí quando eu cheguei na porta, a palavra do Senhor veio e Deus foi dando a eles uma palavra de que o Senhor estava escolhendo eles para começar uma obra. 2 semanas depois, estávamos na garagem da casa dele, com a família dele, começando a Betel. Eu fiquei assim, impactado, porque Deus, ele tem prazer quando tem corações disponíveis, corações dispostos. Você não sabe o que é você ter o privilégio de começar como está sendo começado aqui. Né? Quanto Deus vai te usar, em quantos dons Deus vai te usar para abençoar pessoas. Esses dias, eu só rapidinho antes de começar a palavra aqui, Deus me deu um novo batismo de amor por vidas. Eu pensei que eu já estava no final da linha e um dia eu estava pregando lá em Braslândia no culto da manhã e chegou um senhor, sentou lá e ficou, foi bem no início, ouviu todo o culto, aí quando terminou ele falou assim, eu sou um missionário que eu vim visitar a minha família e eu estou residindo nos Estados Unidos, mas Deus me deu uma palavra para o Senhor. Se o Senhor me permitir, eu gostaria de lhe falar a palavra. Eu, pode falar. Ele disse, você está pensando que já chegou no fim, né? Mas você está enganado, que nem começou ainda. E você estava pensando que ia viver pouco, né? Mas você vai viver muito mais do que você imagina. E foi liberando a palavra. E eu falei, meu Deus, eu já estava pensando em aposentar. E ali veio uma unção, irmão. E quando foi agora, começando essa nova igreja lá em Maceió, Deus deu uma paixão tão grande por vidas, que a gente está ganhando vidas na rua, ganhando dentro de casa, ganhando pela internet, de todo jeito, levando pessoas a reconciliar. Irmão, e é uma coisa tão gostosa, quando você começa
a ganhar vidas para Jesus, parece que há uma oxigenação espiritual, assim, uma oxigenação espiritual, né? Então você fica numa paixão que você tem prazer. É como o salmista diz, que o prazer dele era meditar dia e noite na palavra do Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser um abençoador. Você é um abençoador. E essa porta está se abrindo aqui com essa característica, com essa responsabilidade, com essa missão de você ser um abençoador de vidas, de famílias, aonde você estiver. 24/7, né? 24 horas por dia, toda semana. Então, veja bem, o Salmo 78, versículo 72, diz assim: e de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Olha só, de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Queridos, você foi escolhido para impactar essa geração. Você foi escolhido para impactar pessoas da sua casa, da sua vizinhança, do seu trabalho, da sua escola. Então, quando a gente vê um texto, por exemplo, igual João 7,38, quando Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Por que isso é tão importante? Eu sei que nesses dias que a gente está vivendo, em nosso dia a dia, queridos, diante de tanta correria, diante de tanta preocupação, dezenas de coisas para resolver, nós, muitas vezes, nos esquecemos de quem nós somos verdadeiramente. Eu estava saindo de casa e eu pensando, o Espírito Santo habita em mim, o Pai habita em mim, Jesus habita em mim, tem muita autoridade, tem muito poder, tem muita glória, tem muita vida, tem muita graça. Só que eu preciso estar consciente disso, para quando eu chegar no lugar, eu saber como liberar tudo isso na vida das pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Então as pessoas, tanto no nosso trabalho, nossos vizinhos, da nossa rua, os colegas de faculdade, em muitas ocasiões, estão doentes, depressivos, ao ponto de jogar tudo para cima e desistir da própria vida, como a gente tem acompanhado, e nós não percebemos que podemos fazer alguma coisa, ou seja, dar aquilo que recebemos. Nós não podemos dar o que a gente não tem. Por isso que todo o agir de Deus é de dentro para fora. Eu sei que tem umas pessoas que têm uma ideia, quando ele começa a orar, ele fica esperando alguma coisa vir, como que um raio do céu assim, na pessoa. Queridos, o agir de Deus é através do seu Espírito. A graça de Deus vem através de você. A cura vem através de você. A libertação vem através de você. Tudo vem através de você. Não é Deus que vai fazer individualmente. Toda a autoridade e todo o poder foi dado aos homens. Não é Deus que vai tocar a pessoa. Ele quer usar você para tocá-la. Ele em você para visitá-la, para falar, para abraçá-la, para comunicar bênçãos. Então, quando a gente começa a perceber e entender, há uma consciência, eu sei quem eu sou, eu sei o que tenho, e toda vez que eu vou ministrar por alguém, eu posso comunicar, transferir alguma coisa boa para ela. Isso faz uma diferença muito grande. Irmão, pode ser qualquer pessoa. Se você simplesmente parar uma pessoa e falar, eu posso orar por você, simplesmente, e você orar por aquela pessoa, enquanto você ora,
o Espírito de Deus começa a revelar o que está acontecendo com ela. E quando você vai orando naquela direção, movido por aquele amor, porque a gente precisa aprender a fazer uma boa oração pelas pessoas. Às vezes a gente faz uma oração ruim e as pessoas não gostam e nem se abrem para Deus. Eu tenho falado para os irmãos, faça uma oração boa. O que é uma oração boa? Abençoando a pessoa. Eu não vou doutrinar a pessoa na oração, não vou corrigir ela na oração, não vou repreendê-la na oração. Irmão, a oração é para acolher, é para demonstrar amor, é para dizer para a pessoa que tem lugar para ela, que ela tem esperança. Então, quando a gente começa a fazer isso, o agir de Deus começa a acontecer. E aí você começa a entender, puxa vida, é através de mim. Se eu não me abrir, se eu não me consagrar, se eu não me santificar, se eu não tiver em conexão com o Senhor, eu estou limitando Deus, eu estou impedindo Deus de agir na vida das pessoas. Às vezes a gente diz assim, as pessoas estão com o coração duro. Não é as pessoas que estão com o coração duro, é nós que estamos sem a conexão para transbordar na vida delas o que Deus tem para elas. Porque se tem uma coisa que impacta pessoas, é quando ela recebe o que ela não merece. Quantas vezes eu vi mulheres falar, pastor, eu quero separar do meu marido porque ele é um cavalo. Eu digo, vá contando, fale um pouco desse cavalo. E ela vai falando. Aí, terminou? Terminei. Eu digo, mas ele tem alguma coisa boa? É, pastor, tem umas coisinhas. Ele é um bom marido, é um bom pai, não deixa faltar nada. Aí eu digo, irmã, um homem desse, se tu largar, ele não chega nem na esquina. Tá assim de mulher querendo pegar um homem desse. Sem falar na concorrência desleal, né? Aí eu digo, então você vai fazer um compromisso aqui comigo se você quiser ver uma restauração do seu casamento. O que é, pastor? Eu digo, você vai fazer por ele o que ele não merece. Você vai dar para ele o que ele não merece. Meu irmão, o cara bebia. O cara realmente, não é fácil com uma mulher dormir do lado de um cara com um bafo de pinga quase que direto. Com uma semana que ela estava cuidando dele, respeitando, amando, fazendo as coisas como se ele fosse o melhor marido do mundo, ele chamou ela na sala e disse, senta aqui, meu bem, chorando. Você pode ir embora, eu não te mereço, não. Você é uma boa mulher, eu não presto. E começou a chorar. E ela falou, não, mas Deus me deu você, eu quero você, eu vou te ajudar. O cara parou de beber e começou a ter uma nova vida. Começou a servir a Deus. Então, veja bem, a gente é muito visual, então a gente é muito de condicionar. Até para orar pelas pessoas, a gente... Não, aquele ali eu não acho que mereça. Não sei se aquele ali está muito assim, um cara de quem vai querer alguma coisa. Irmão, e não é desse jeito. Eu escuto líderes dizer assim, pastor, tá difícil. As pessoas não querem nada com Jesus, não. Claro, irmão. A pessoa está na mão do capeta. Aí você decide ir lá evangelizar ela. Você não ora por ela, você não intercede, você não paga um preço por ela. Quando você chega lá, você começa a falar, o capeta está com as duas mãos no ouvido da pessoa, a pessoa não te escuta nada, aí não aceita o que você fala e você sai de lá convicto que aquela pessoa não quer nada. Por quê? Porque você não fez nada. Mas quando você ora, intercede, quebra as barreiras, que você chega na casa da pessoa, a pessoa está quebrantada, a pessoa está sensível. Me conta mais, como é que é? E aí, meu irmão, é só você comunicar o amor de Deus. Fica muito mais fácil. Você vai ganhar muita gente para Jesus. Olha, nesse último mês, não teve uma pessoa que eu orasse por ela e depois eu não orasse depois para ela aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Até em chamada de vídeo. Pessoa sendo tormentada pelo capeta
lá em Maceió, a filha me contou, dá para você fazer uma chamada de vídeo aí para mim orar por ela lá? O demônio estava materializando na casa dela. Oramos, repreendemos, desfizemos tudo que estava lá do capeta. Quando terminou, eu falei, agora a senhora sabe que o mais importante não é a gente expulsar o capeta, é você ter Jesus no coração, fazer uma aliança com ele. E tá, e foi. A senhora quer fazer uma aliança com Jesus? Agora quero. Oramos, chorou, recebeu Jesus. Nunca mais o capeta materializou lá. E tá uma benção, já é uma das boas sementes lá de Maceió, né? Se eu falasse para vocês que há uns 4 meses atrás, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ganhar gente em Maceió e muito menos abrir uma igreja em Maceió. Mas Deus é assim. Por quê? Porque nós somos abençoadores. Amém? Então Jesus disse que quem cresce nele, melhor dizendo, rios de água viva iriam fluir do seu interior. Então isso quer dizer que o poder de Deus se manifesta através daquele que crê. Gente, pastor Gessé falando aqui da semeadura, é uma coisa tão importante, essa questão de você ser um abençoador, mas a gente tem uma mentalidade distorcida sobre oferta. Olha, até o agricultor entende melhor do que a gente sobre semeadura. O agricultor, na sua humildade, na sua simplicidade, ele escolhe a melhor semente. Por quê? Gente, às vezes a pessoa pensa, eu estou ofertando, eu estou dizimando para ajudar a igreja. Não é para ajudar a igreja. Você está errado. Quando você oferta, você não está ajudando a igreja. Claro que a igreja pode usufruir, mas você está ajudando você mesmo. Dai e vos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Todo aquele que semeia, colhe e colhe proporcional ao que semeia. Se semeia pouco, colhe pouco. Se semeia muito, colhe muito. Tudo na vida da gente é semeadura. Para ganhar vidas é semeadura. Para casar é semeadura. Para prosperar nos negócios é semeadura. Tudo se resume em a gente saber semear, porque é dessa maneira que a gente abençoa. Mas o maior abençoado é quem oferta, é quem dizima. Porque o princípio é muito mais feliz quem dá do que quem recebe. Então, quando você vier trazer a sua oferta, não venha pensando que eu estou contribuindo para ajudar na despesa da igreja. Não, você está contribuindo para a sua prosperidade. É a chave para o seu milagre financeiro. É quando você entrega. Ana orou não sei quantos anos por um filho e não tinha. Até o dia que ela disse, Senhor, se tu me der um filho, eu vou dar ele para viver para ti na tua casa. Quer dizer, ela ofertou o menino e encheu a casa de filhos, que ela teve muitos outros filhos depois. Então, é o DNA da semente. Então, água viva representa o Espírito Santo e nós o recebemos quando a gente entregou nossa vida para Jesus, amado. Portanto, ele agora está em nós. Somos portadores de uma virtude ilimitada. Meu irmão, quando você for orar por alguém, não fica precipitado de já ir, não. Coloca a mão, dá um tempinho para o Espírito Santo te comunicar alguma impressão, te dar alguns direcionamentos. Gente, tem hora que eu fico assim, eu falo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Me chamaram para orar por uma senhora de 90 anos, de frente para minha mãe, cega, já morre, não morre, teve um AVC, e eu já fui para fazer oração para confortar a família, que a família queria que eu liberasse a extrema unção. E eu me preparei, quando eu ia orar, Deus falou, quem disse que eu quero que ela morra? Eu quero que ela viva, ela ainda vai dar muito testemunho. Ora, profetiza sobre ela e libera a cura. Irmão, veio um espírito de profecia. E eu profetizei, e o povo arregalava o olho, olhava para mim e dizia, ele endoidou. A gente não trouxe ele aqui para isso, não. A gente trouxe ele aqui, foi para nos dar um alívio. Quando terminou, a senhorinha estava curada, e foi um rebuliço.
Aí logo chegou a pessoa e disse, ó, aqui do lado, na casa vizinha, tem uma senhora, 33 anos, duas crianças pequenas, veio para casa com câncer, estado terminal, o médico mandou para morrer em casa. Aí eu já estava cheio da ousadia, eu falei, meu Deus, se eu orei por uma senhora dessa e o Senhor curou, 33 anos, duas crianças. Cheguei lá, irmão, conversei um pouco, já com aquela certeza, a cura é iminente mesmo. Quando eu fui orar pela senhora, coloquei a mão, que eu fui declarar a cura, o Senhor falou, não ore por cura, e dentro de 3 dias ela vai morrer. Irmão, perdi o rebolado na oração, fiz aquela oração assim, mais geral. Em 3 dias ela faleceu. E eu fiquei, meu Deus, o Senhor cura uma de 90 e o Senhor tira uma de 33 com duas crianças. Irmão, não tem uma lógica humana. Quando a gente está cheio do Espírito, do nosso interior, você está crendo? Vai fluir esses rios. As fontes vão jorrar. A glória de Deus vai jorrar. A vida de Jesus vai jorrar. A graça do Espírito Santo vai jorrar. É do seu interior. Agora, nós precisamos desenvolver espiritualmente porque o Senhor habita aqui dentro. Mas dependendo, se você está com as portas do seu espírito travadas, tem espírito familiar bloqueando, tem espírito familiar bloqueando as portas da sua alma, tem demônio bloqueando a porta dos seus 5 sentidos, não sai nada. O que a gente tem é igual a alguns tipos de abelha, só dá para a gente mesmo. Você sabia, né, que a abelha ela come 2/3 do mel que ela produz. E ela vive uma vida longa, de 40 dias, acho que é aproximadamente, e ela produz, cada abelha, uma colherzinha de chá de mel. Mas as bichinhas comem. Tem muito crente que ele tem uma vida cristã que mal dá para ele sobreviver. Ele está com a esperança de um dia se encontrar com Jesus, Jesus voltar e ele ser salvo, mas ele vai ter que dizer, Senhor, só eu consegui. Não sobrou nada para ninguém, não transbordou nada da minha vida. E o Senhor diz que aquele que crê nele, rios de água viva, irmão, vai matar a sede, vai trazer vida. É isso que o Senhor quer, que você seja um abençoador. Aonde você chega, é naturalmente o transbordar, não precisa forçar. É natural a bênção. Tem gente que você começa a orar, ela começa a sentir a presença de Deus. Dia desse eu fui num velório, mas aí tinha que passar primeiro na casa dos familiares, muita gente sem ser crente. E eu cheguei lá e eu fiquei quieto, escutando o choro, escutando muita gente com algumas conversas assim sem nexo. Aí eu olhei para um casal, eu falei, dei uma palavrinha para o pessoal, fiz uma oração primeiro, ora sempre primeiro. Quando terminou a oração, eu digo, eu posso orar por vocês dois? Aí vieram os dois, eu orei. Quando eu orei, Deus trouxe uma palavra. Quando aquela palavra liberou, que eles viram que tinha testificação, eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. A Dina falou, olha o que é que tu anda fazendo. Desse jeito a gente não vai para casa. Chamaram para a festa de aniversário, aí a Dina falou assim, eu não vou poder ir para essa festa, mas pelo amor de Deus, não estraga o aniversário da irmã. Eu disse, que é isso, amor? Se ela estivesse aqui, a primeira coisa que ela me falava ali no ouvido é, tu não se empolga não, viu? Esse povo amanhã tem que acordar cedo, então tu segura a onda, né? Aí, chegou na hora do aniversário, eu fui orar pela irmã, ela era a única crente da família. Irmão, e aí começou a vir, enquanto eu orava por ela, o Senhor disse, tem uma das irmãs dela que está com uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica há anos que não dorme, ela está sofrendo muito. E eu falei, meu Deus, mas eu falei para minha esposa que eu não ia estragar. Aí quando eu vi, eu falei, gente, não me leva a mal não, eu sei que é um aniversário, mas quem é que está aqui com uma enxaqueca que sofre, que tudo que é remédio que toma, o máximo que consegue amenizar? A irmã dela veio, sou eu não aguento mais. Aí mais 2 também disse que tinha. Eu digo, não, então vem. Irmão, ela foi curada na hora. Na hora. Já peguei o contato, já começamos a consolidar na outra semana.
Quando eu cheguei na casa dela, ela é esposa de um policial, eu olhei um quadro que tinha na sala dela, eu tirei a vista, era um quadro super maligno. Eu não gosto assim de ficar olhando coisa na casa dos outros, mas ela era muito esperta, né? Aí quando deu um intervalozinho, ela falou: pastor, o senhor não gostou daquele quadro não, né? Eu falei: não, minha filha, não se preocupa não. Eu digo, já que ela aceitou a consolidação, né? Vou ter algumas semanas aqui vindo. Ela disse: não, é porque meu marido também quase separou de mim por causa desse quadro. Depois que me deram esse quadro, e olha que eu também mexo com pintura, eu dei uma melhorada, ele não era desse jeito não. Eu digo, meu Deus, a coisa estava tão feia, do jeito que está já melhorado, imagina antes, né? Pois ela quase separou do marido, porque a pessoa que deu o quadro para ela foi com esse propósito, para que o diabo separasse os dois. Aí eu falei para ela tudo, expliquei que tinha realmente uma coisa maligna, aí ela se quebrantou muito. Eu sei que quando o marido chegou, ela tinha tirado o quadro. O marido ficou assim: ué, o que é que houve? Você tirou o quadro? Não, porque o pastor veio aqui, orou. Ah, tinha que vir o pastor, né? Mas aí, por causa disso, ele já ficou mais meu amigo, né? E aí a gente consolidou aquela família. Então, Deus vai te dando impressões, os seus sentidos espirituais começam a funcionar. E onde você chega é natural, você não precisa forçar. Você olha para uma pessoa, você só precisa do momento certo para falar com ela. Mas você sabe que Deus tem algo para a vida dela. E é bom, meu irmão. Você não precisa dizer que Deus me falou. Às vezes a gente usa esse chavão para reforçar, né? Ó, Deus está me falando, aleluia. Não precisa, irmão. Você pode perguntar para a pessoa alguma coisa. Você está sofrendo, você está passando por alguma situação difícil, sua família. E às vezes você pergunta, o que eu estou falando faz sentido para você? E logo a pessoa vai abrir o coração. E ela, quando abre o coração, depois você só tem que orar. Amém? Então tem muita gente que precisa de você, com esse fluir do Espírito Santo, com essa alegria, com essa paixão por vidas. Irmão, o amor de Deus é incondicional. Não pode colocar condições. Quando a gente vai abordar alguém, a gente tem que demonstrar o amor incondicional de Deus. Pode ser a pessoa mais errada, mais destruída. Quando ela é amada de verdade, ela sente. Eu vi uma jovem que ela foi ao encontro e o pessoal lá amou ela de um jeito que ela deu um testemunho. Ela falou: nunca eu me senti tão amada na minha vida como eu me senti aqui nesse lugar. Nem minha família, nem amigos, nem ninguém. E ela estava radiante. Porque as pessoas, gente, elas podem ser do nível social que for. Pode ter quase zero de intelectualidade, mas ela sabe se você tem barreira com ela, se você está com indiferença com ela, se você está fazendo uma coisa por obrigação. Mas a pessoa sabe quando você está espontaneamente, livremente comunicando o amor de Deus para a vida dela. Tem um mendigo lá em Braslândia, e sempre que eu encontrava ele, eu dava um abraço nele, mas um abraço mesmo assim, quase de 1 minuto. Depois eu ia para casa tomar banho, né? Mas ele chorava. Ele dizia: só o Senhor me abraça. Tem um coveiro também lá no cemitério que eu sempre abraço ele, que eu vou muitas vezes, 3 vezes no dia eu vou fazer funeral, e muitos pastores não gostam de fazer funeral. Aí liga para a gente vai dizer não para uma família que está sofrendo? Vou. Aí ele fala: pastor, o senhor não me discrimina. Eu digo: mas por quê? Porque eu sou coveiro. Não, meu irmão, abraço ele. E isso, a pessoa sente. E isso faz uma diferença muito grande. Porque a pessoa ela já está debaixo de uma carga tão grande, de uma opressão tão grande. Aí você chega botando mais peso nela, mais confronto, mais condenação, mais jogando na cara dela. Não, irmão. Tu tem que chegar com o bálsamo, aliviando, trazendo esperança para a pessoa. É esse o papel de um abençoador. Amém? Então nós precisamos entender que o que carregamos dentro de nós é algo muito precioso
e que não pode ser desperdiçado. Lembre-se que se estamos aqui hoje, é porque algum portador da bênção nos transmitiu a salvação de Cristo. Eu teve uma época que eu estava tão orgulhoso, e eu cheguei a pensar, olha como é que a gente é errado. Eu falei assim, graças a Deus, eu fui salvo sem a ajuda de ninguém. Jesus mesmo me conduziu para um lugar de reunião e eu aceitei Jesus. Aí quando foi um dia eu estou lá assim me achando, aí o Senhor falou, você foi parar naquele lugar como? Eu digo, eu achei um panfletozinho lá de frente à Perpétua Socorro no centro de Taguatinga. Olhei o endereço e decidi ir lá no sábado. O Senhor disse, tu está muito soberbo, porque tu acha que para tu ir lá foi apenas uma pessoa que estava orando por ti? Foi uma igreja, foi mais de uma igreja que estava orando pela tua salvação, ao ponto de você pegar um folheto no chão, na rua. Aí que eu me arrependi, eu falei, ô Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava me achando e, na verdade, era muita gente, como cada um de nós aqui, alguém foi esse portador da bênção que transmitiu para a sua vida. Amém? Então, queridos, olha, temos que ter convicção do que a gente recebeu. Você recebeu uma graça preciosa de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus no seu interior. Você recebeu o amor de Deus, está dentro de você. A vida de Jesus está dentro de você. A glória do Pai está dentro de você. A graça do Espírito Santo está dentro de você. Então, isso precisa transbordar. Isso precisa fluir de dentro de nós. No livro de Atos, querido, Atos 3, no versículo 1 ao 6, olha só. Eu vou abrir aqui para a gente acompanhar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1 ao 6, diz assim, ó. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles esperançoso, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha que coisa tremenda. Esse é um relato que define bem o que é ser convicto do poder de Deus que a gente carrega em nós. Então, os apóstolos Pedro e João, quando eles subiram a oração na hora nona, quando aquele homem o aborda e pede a esmola, a reação dos apóstolos foi imediata. No versículo 6, Pedro lhe disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Cristo Nazareno, anda. Imediatamente, amado, imediatamente, aquele homem foi curado, porque Pedro simplesmente transmitiu aquilo que estava nele. Então, quando eu coloco a mão sobre a pessoa, eu preciso ter essa convicção que vai fluir de mim, não é nada meu, é o que Deus me deu, é o que está dentro de mim. Então, isso dá uma sensação boa, porque não é você que está operando alguma coisa. Quando acontece o milagre,
Você não tem do que se vangloriar, porque você sabe que apenas você é o canal, você apenas se apresentou e esse rio de vida fluiu de dentro de você. A pessoa começa a sentir no espírito dela, que é de espírito para espírito, de coração para coração, nós estamos comunicando o amor de Deus. Às vezes, quando a gente abraça uma pessoa, não precisa falar nada, basta abraçar, porque é o Senhor que está abraçando ela. Quando a gente não fala, a não ser que Ele direcione, Ele mesmo transmite as impressões e o que Ele quer que a pessoa sinta. Porque Ele está abraçando aquela pessoa através de você. É um abraço de Deus. Por isso que o abraço é tão poderoso. Ele é tão curador, porque o Senhor está ministrando enquanto você está abraçado. Tem gente que dá um abraço, e aquele abraço assim, um medo. Tem gente que fala assim, olha, os crentes não devem estar abraçando. Eu chamo ela pelo nome, e ele gravou meu nome. Olha, uma coisa tão simples, mas já faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Eu, logo que eu vejo uma pessoa, eu corro, vou pesquisar o significado do nome dela. É bom demais você saber. Eu ganhei um casal de uma churrascaria, porque muito simpático, o casal terminou tarde da noite lá, e a gente, quando eu vi, só estava nós e eles. Aí eu aproveitei para orar, profetizar sobre eles. Cheguei em casa, pesquisei sobre o nome dela e dele. Quando foi na próxima vez que eu fui lá almoçar, eu digo, por isso que você é muito carismática. Ela, por quê? Porque seu nome significa isso, 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 isso. Nossa, eu não sabia. Ali já criou, ela disse, olha, o senhor podia orar pela minha filha? Eu estou com uma filha adolescente me dando tanto trabalho. Pronto. Só foi aquilo ali. Esses dias me chamaram para orar pelo o estabelecimento, muito problema, que é muito funcionário. Aí eu, depois que terminou a oração, eu digo, eu sei que vocês já conheceram a Deus, que vocês estão afastados, mas eu tenho duas situações para vocês decidirem aqui agora. Ou vocês acham uma igreja na preferência de vocês têm que congregar, vocês precisam de cobertura espiritual, ou vocês vão para Boa Semente, você já conhece a gente, sabe do amor que a gente tem por vocês, sabe do carinho que a gente tem. Aí ela olhou para ele, não, a gente vai para Boa Semente. Eu digo, aleluia, né? Claro que a gente tem que dar opção, né, irmão? Não. Deus sempre coloca duas possibilidades para a gente, Deus não impõe nada, né? Mas era quase que chovendo molhado, que eles não optassem para Boa Semente, né? Então é muito importante a gente lembrar que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. O apóstolo Pedro disse, mas o que tenho, isso te dou. Então, há várias formas de sermos portadores de bênção. Eu vou falar só de duas que eu considero mais importantes. Já que a Dina não está aqui. Amém? Se ela estivesse aqui, eu já tinha que resumir agora, né? Às vezes eu chego numa igreja e o pastor fala assim, pastor, você tem 35 minutos. Eu digo, amém. Claro, se é 35 minutos, vamos, né? Mas é bom quando você chega numa igreja que o pastor diz, ó, irmão, você tem liberdade. Não é bom dizer isso não, viu, pastor? Lá na nossa igreja, para mim tem, quando chega na hora, eu vejo ela fazer lá atrás assim para mim, ó. É o sinal que eu tenho que encerrar. Quando é um irmão, se for um pastor Jessé que vai pregar lá ou qualquer um de fora, aí, quanto tempo eu tenho, pai? Deixa Deus te usar. Aí eu falo, oh, meu Deus. Aí eu descobri que lá na igreja, quem canta ganha um tempinho mais. Aí quando eu pego o microfone, eu começo a cantar uma canção das antigas. Nem adianta cantar. E não vai aumentar seu tempo não, viu? Então, de que maneira que a gente pode se considerar uma bênção? Primeiro, liberando uma palavra e testemunhando. Porque não é só liberar a palavra, a gente tem que ter um testemunho. Porque se eu libero a palavra, mas a pessoa vê que o meu testemunho não condiz com a palavra que eu estou liberando, então não vai funcionar. Então, quando você libera uma palavra,
Quando você fala, você está sendo um portador de bênção. Então, Estevão, aquele que morreu apedrejado, ele estava evangelizando e testemunhando sobre Jesus. E em Atos 6:8, a Bíblia diz que ele era um homem cheio da graça, cheio do poder e realizava muitos sinais entre o povo. E Estevão estava no meio do povo, transmitindo a palavra da qual ele estava cheio. E no verso 10, a palavra diz que ninguém resistia à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Então nós precisamos liberar a palavra. Não podemos perder chance de liberar a palavra sobre a vida das pessoas. Olha, em redes sociais, o lugar bom para ganhar vida. Porque quando você vê pessoa desabafando lá, não entra de sola, não. Vai no privado dela. Primeiro, antes de você falar, ora por ela, intercede um pouco por ela, aí você coloca lá, eu não te condeno, estou orando por você. É rapidinho, o desabafo vem. Porque as pessoas estão cansadas de ser condenadas, irmão. Aí entra crente cheio da santidade, religioso, ensinando um monte de coisa, dizendo que a pessoa não pode. Não, irmão. Olha, eu aprendi essa tática. Gente, olha, quantas vezes que eu faço isso é bênção na certa. Não te condeno. Estou orando por você. Ah, meu irmão, a pessoa se quebranta. Porque tem gente que ele fala a verdade, mas fala a verdade na hora errada, no momento errado, e não funciona. Então a gente precisa saber que nós temos muito poder conosco, mas a gente tem que saber o momento de transbordar isso na vida da pessoa. Amém? Então o gadareno, que antes estava endemoniado, agora, depois de liberto, ele estava testemunhando sobre tudo que Jesus tinha feito a ele na cidade de Decápolis, e todos se maravilhavam. Olha só, um homem que estava possesso, uma vida totalmente destruída, mas quando ele é liberto, ele passa a testemunhar e a falar dos feitos de Jesus. Então, falar, profetizar, liberar uma palavra positiva é uma forma de abençoar alguém. Tem gente que fala assim, pastor, o senhor acha mesmo que essa pessoa merece isso? Sempre que eu posso, eu mando o parabéns para a pessoa. E tem umas que é maravilhoso. Chega, flui assim, você fala coisas que a pessoa realmente é. Tem outros não, que é profecia. Você profetiza sobre a vida dela. Só quando a pessoa vê um negócio daquele, uma declaração profética, a pessoa diz, nossa, o pastor não conhece nada, eu que sei quem é essa pessoa. Essa pessoa é isso, 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 isso. Oh, meu Deus, porque eles aprenderam errado, estão orando o problema e não a solução. Irmão, como é difícil a gente reajustar a nossa mente para não orar o problema. É muitas vezes que você vai orar e você está orando o problema. A oração também é uma semeadura. Se você ora citando o problema, você está piorando a situação da pessoa. Você está replantando uma semente errada na vida da pessoa. Então, se ela bebe, você não pode citar a bebida. Você diz, Deus, esse homem foi criado à tua imagem e semelhança. Esse homem foi criado para ser um bom pai de família, para ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem sóbrio, um homem inteligente. Meu Deus, eu estou chamando a existência, a restauração dele. Em nenhum momento eu preciso tocar na bebida. Oh, Deus, tem misericórdia desse homem que está se acabando na bebida. Olha que oração. Aí a pessoa piora. Aí você não sabe por quê. Então tu precisa aprender. Toda vez que você vai orar por alguém, primeiro seleciona as sementes. Tem uma mente saudável para você liberar sementes boas sobre a vida dela. Amém? Então, veja bem, amado. Nós temos que ter cuidado, claro, que palavras
tem saído da nossa boca? Qual tipo de palavra está saindo da tua boca? Às vezes dentro de casa. Eu já conversei com tantas donas de casa a respeito dos filhos. Minha irmã, abençoa seus filhos. Olha, pastor, eu não sei mentir. Como, irmã? Como é que eu vou chamar esse menino de bênção se ele é um menino traquina, um menino difícil? Tem mulher que acaba com o marido e ele só piora. Conta para todo mundo que ele não presta. Sendo que ela podia orar por ele e abençoar e liberar a palavra de vida sobre ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está saindo da nossa boca. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 3:10, que de uma só boca procedem bênção e maldição. Ele diz, meus irmãos, isso não pode ser assim. Nós temos que abençoar as pessoas através da nossa boca. Temos que declarar sobre nossa família, sobre nossa célula, sobre nossos vizinhos, que a glória de Deus virá sobre eles e todos serão transformados. Amém? Segunda coisa é agindo. Primeira é liberando a palavra, testemunhando. Segundo é agindo. Agir sempre vai testificar o que a gente professa. Nós temos que declarar que somos homens e mulheres de Deus. No Evangelho de Lucas 18:25, a gente lê sobre a parábola do bom samaritano. Olha, aquele homem que tivera sido assaltado com sua atitude, olha o que ocorreu. É interessante, quando eu pensando sobre isso, diz que ele socorreu aquele homem, o samaritano, o bom samaritano, cuidou de suas feridas, levou para a hospedaria, mas essa palavra, ela narra duas pessoas que já haviam visto a situação, mas passaram por ele e seguiram no caminho, nos seus caminhos, e nem se importaram. E estes dois homens eram um sacerdote, o outro um levita. Aparentemente eles eram portadores de bênção, mas a atitude deles não confirmou isso. Sempre tem alguém necessitado, um membro da célula, um vizinho da célula, um parente ou mesmo uma pessoa desconhecida. Nós somos os portadores de bênção e também somos portadores da prosperidade. Se tem alguém que pode ajudar as pessoas na comunidade, é o povo de Deus. Amém? A igreja viva, onde você mora, as pessoas têm que te conhecer como homem de Deus, como mulher de Deus, que está sempre ajudando aqueles que precisam. As pessoas precisam te identificar por causa das tuas atitudes. Eles ouvem você falando, testemunhando, mas as suas atitudes é que faz a diferença. Então, o bom samaritano não era bem visto, mas a atitude dele chamou a atenção de um homem que fez o que tinha que ser feito. Já o sacerdote e o levita, que era por obrigação ser um abençoador, não tiveram a atitude correta. E às vezes a gente, por respeito humano, a gente está passando aqui na rua, vê alguém chorando, e a gente ainda diz um com o outro, está com problema, mas a gente vai embora. A gente não tem a sensibilidade de parar e dizer, ó, eu posso lhe ajudar? O que é que está acontecendo? A gente, não, eu estou com pressa. Às vezes nem está. Né? E para concluir, há um clamor no coração de Deus, conforme Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, amados discípulos, vocês são mensageiros de Deus. Vocês são os abençoadores, aqueles que carregam o poder de Deus para manifestar a glória de Deus para os perdidos, para resgatá-los das trevas para a luz e a solução para os problemas familiares, filhos drogados, rebeldes, vida financeira destruída, divórcios, está na palavra de Deus e nós temos em nossas mãos e em nosso espírito a capacidade de sermos portadores de bênção e a gente tem que fazer, meu amado, alguma coisa em nome de Jesus. Amém? Então,
a gente não pode, de maneira alguma, se esquivar dessa responsabilidade. Olha, tem muita gente que está olhando aqui a igreja. Eu sei que vocês já saíram, mas não tenha vergonha de abordar pessoas, de orar por ela, porque no dia que ela sentir o cinto apertar, a primeira pessoa que ela vai lembrar é de você que orou por ela. Eu vi as pessoas distribuindo aqueles folhetos de macumbeira lá no Coni. E uns pegavam, jogavam fora, outros ignoravam, outros botavam no bolso. Irmão, no dia que aquela pessoa passa um problema financeiro, passa um problema amoroso, de quem que ela vai lembrar? Do folheto que ela está com no bolso. E vai para o caminho errado. Porque nós estamos nos omitindo. A igreja que tem o poder. Olha, quando a gente vê os irmãos doentes, primeiro indo no hospital, está errado. Primeiro tem que vir na igreja. Chama os presbíteros, unja e ore. Se de tudo precisar, amém. Mas primeiro vem na igreja. Está doente, não vem para a igreja. Lugar de cura, mas vai para o trabalho doente. Como é que pode? Não, amado. Deus está marcando tua vida. Deus te trouxe aqui hoje. Deus quer destravar os dons que há em tua vida. Deus quer ativar a obra dele através do Espírito Santo. Ele quer te destravar para ser um portador de bênção. E onde você chegar, você tocar pessoas e você ser canal de Deus. Amém? Olha, o Senhor não escolheu você por acaso. O amor que Deus tem por você é algo sobrenatural. Você é uma pessoa que foi escolhida para viver uma experiência revolucionária. Vai transformar essa sociedade através de portadores de bênção, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que estão fluindo. Amém? Olha só, você que está aqui hoje, por exemplo, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu quero orar por você, para depois passar para o pastor Gessé. Você que já foi usado por Deus, e você sabe disso, mas você sabe que tu perdeu. Tu está lutando para voltar. Mas você está pesado. Você já liderou, você já foi usado em cura, você já foi usado na palavra profética, mas você parece que desanimou. Você se acostumou, você está vivendo uma rotina, você não está tendo o fogo, a paixão, a motivação. Tem alguém aqui que está passando por essa situação? Não é vergonha não, gente. Nós estamos aqui para orar. Se você está passando por isso, vem aqui na frente rapidinho para a gente orar por você, liberar esse renovo, liberar essa vitória na tua vida. Eu sei que Deus te trouxe aqui porque Deus ama você. Deus tem propósito na tua vida aqui hoje. Vamos ficar de pé. E você que precisa, pode sair do seu lugar. Não tenha vergonha não. Eu vi